Boa noite, pessoal. Começa agora mais um Léo Estopa ao vivo, ainda colocando as coisas no lugar, né? Mas me parece que já deu uma pequena melhorada aqui. Hoje eu estou tomando um certo couro. Deixa eu ver se eu consigo chegar um pouquinho para cá. Hoje eu estou tomando um certo couro aqui para colocar funcionando no Facebook. Eu estou tentando colocar funcionando no Facebook sem dar os problemas básicos, né, de travamento. Isso eu faço usando 2 computadores, e aí no segundo computador eu estou tendo uma certa dificuldade. Mas eu queria pedir para vocês compartilharem para a gente aumentar o alcance. Aos pouquinhos eu estou colocando as coisas aqui no lugar, estou percebendo mais ou menos o que pode estar errado. Eu queria agradecer a todos vocês pelo carinho, pelas participações. Vou começar já colocando aqui os comentários. Eu vou ter que acertar, mas eu já vou colocar aqui. Fiz umas modificações técnicas e isso acaba exigindo umas reconfigurações, mas vai dar certo. Aos pouquinhos eu vou... Olha, já entrou aqui no lugar certinho. Muito obrigado. A Ângela G, que já são os comentários que estão rodando aqui no canal. Deixa do canal... colocar maior um pouco. No canal do Estopa, muito obrigado, Ângela G. Tony Conceição, fala aqui. Acho que sapo barbudo não sai em setembro. Tá vindo mais uma sentença aí. Mas sem problemas, como ele diz, tá curtindo ficar sozinho. Olha, tem problema sim. O problema maior é nosso, tá, Tony Conceição? Basicamente, enquanto a gente não começa a respeitar aquele político que é admirado pelos outros, a gente não tem crescimento econômico. Essa brincadeirazinha sua de sapo barbudo, ela parece que é uma coisa engraçadinha, né? Parece que é aquela coisa assim, eu estou oprimindo, eu estou zoando. Mas isso é um desrespeito que pode... Deixa eu colocar para aparecer aqui. Esse desrespeito dessas pessoas que ficam achando que estão com algum tipo de vantagem, fazendo piadinhas com o ex-presidente Lula, esse desrespeito não é vantagem para ninguém, pessoal. Deixa eu ver se eu consigo colocar no ar aqui. Deixa eu colocar aqui. Estou colocando no ar no Face agora, consegui mais ou menos aqui. Parece que vai dar certo. Estou tentando descobrir aqui o que pode estar dificultando as coisas, mas parece que vai dar certo sim. Olha, essa postura sua, Tony Conceição, ela é uma postura engraçadinha que a gente pensa, olha, ele é radicalzinho, né? Ele tá lá brigando, fazendo confusão. Mas olha, Tony, a real é que a coisa não é tão simples assim. Nós vivemos numa sociedade e essa sociedade precisa respeitar a realidade de uma maioria que gosta do Lula. Então, no momento que os radicaizinhos desrespeitam o ex-presidente Lula, eles estão desrespeitando também uma grande quantidade de brasileiros que não concordam com a prisão do Lula. Ah, mas você concorda. Mas o Brasil é um sistema, cara. Olha, quando eu vejo um idiota, tipo aquele dono da Havan, fazendo política, criticando o ex-presidente Lula, eu penso, será que esse cara não percebe que não é assim? Você não vai pegar um político que é admirado por todo um país e porque você tá do outro lado, não é desrespeitando esse cara que você vai conseguir alguma coisa. Política é uma coisa que, obviamente, hoje as coisas estão se confundindo, não era para se confundir. Mas a política é uma coisa muito semelhante à religião, pessoal. Na religião, indiferente do que acontecer, você acaba tendo que respeitar a religião do outro, né? Às vezes você não gosta do que da religião do outro, mas você acaba tendo que respeitar, é assim que funciona. Essa é a lógica básica. E se você não respeita a religião do outro, você tem problemas. É o que acontece hoje no mundo, né? O mundo está cheio de problemas aí relacionados a desrespeitos à religião. Política é a mesma coisa. Não adianta você achar, né, estúpidos como o dono da Havan, essas pessoas que acham que, olha, a gente vai ficar fazendo chacota com Lula e com isso é a psicologia infantil, mas, assim, não é psicologia infantil no termo de psicologia infantil, lógico, tem psicólogos que às vezes não gostam que eu falo isso. Não é, assim, isso é talvez a maior demonstração de cérebro infantil que uma pessoa pode ter. Ela acha que vai desrespeitar uma liderança e, desrespeitando essa liderança,
ela vai fazer com que pessoas deixem de seguir essa liderança. E não é bem assim, não vai funcionar desse jeito, isso é ilusão. O máximo que você pode conseguir com isso é a aversão de quem gosta do Lula. Então não adianta achar que vai ser atacando o Lula que você vai conseguir tirar eleitores e admiradores do Lula. Atacando o Lula, você só consegue criar uma rincha existente dentro da sociedade brasileira, que é o dividir para conquistar, né? Você está, obviamente, caindo nessa armadilhazinha do dividir para conquistar. Aí volta ele sanguinário e responde. Tony Conceição responde, admito que seu Lula fez um ótimo governo no seu primeiro mandato. Teve a admiração do povo, mas se deixou levar pela ganância, uma pena. Olha, Tony Conceição, o detalhe é o seguinte, eu volto a dizer, opinião, quando você tem opinião política, é muito bom que você consiga ter a sua opinião política respeitando a opinião dos outros. Você pode fazer a chacota que você quiser aqui, lógico, mas a realidade é que essa postura de fazer chacota com o ex-presidente Lula está levando o Brasil para o buraco. Simples assim. Porque chega um dono da van, faz uma chacota. As pessoas que gostam do Lula ficam morrendo de raiva e elas automaticamente elas não produzem. Elas não entram no mercado produtivo. Elas acabam pensando, olha, já que não estão respeitando o meu presidente, eu também não quero fazer, não quero, e não vou fazer e pronto. E aí o Brasil só vai afundando. Você não está ganhando com isso, Tony Conceição, ninguém está ganhando com isso. Lorival Caçula, deve ser Casula. Muito obrigado, Lorival, pelo superchat, que é muito importante para o crescimento dos canais. Muito obrigado, pessoal que está compartilhando aí no Facebook também. Então, basicamente é isso, pessoal. Você não resolve problema nenhum fazendo chacota com o ex-presidente Lula. Você não resolve problema nenhum com essa brincadeirinha de oprimir o ex-presidente Lula. Criticando o ex-presidente Lula, ele nem escuta, ele não fica nem sabendo. O Lula nunca vai ler que você chamou ele de sapo barbudo. Mas uma coisa é uma realidade. As pessoas que gostam do Lula vão ficando com raiva disso. Pronto, simples assim. As pessoas que gostam do Lula vão ficando com raiva, vão deixando de consumir, vão deixando de participar do mercado. E quem perde com isso? Todos nós, cara. Todos nós. Não é só um eleitor do Lula que perde com uma brincadeira dessa. É todo o Brasil. Porque o Brasil não está produzindo como antes. Deixa eu agradecer as pessoas que estão participando aqui. Deixa eu ver se eu já consigo abrir os comentários que estão no outro canal. Queria agradecer muito vocês do Facebook também pelos compartilhamentos. Deixa eu ver aqui se eu comecei a abrir aqui o outro canal e acabou que eu me perdi. Agora... Leonardo Estopa Barra. Pessoal, quem puder compartilhar aí pra gente aumentar o alcance, isso é muito importante. Eu tô... chegou aqui o Historiando a Verdade pelo canal Leonardo Estopa. Que eu abri primeiro aqui os comentários do canal do Estopa, agora eu tô abrindo os comentários no canal Leonardo Estopa. Muito obrigado ao Historiando a Verdade aqui pela participação, pelo superchat. E o Moraes manda um abraço para o pessoal de Caetés, terra do Lula. Então um abraço para o pessoal de Caetés, tá assistindo aqui a live. Tô colocando aqui um monitorzinho aqui para eu ver o que está acontecendo e volto pro lugar. Deixa eu ver se vai rolar. Vai rolar sim, já foi para a janela certa. Os comentários aqui. Alguma coisa aconteceu, deve ser jogo. O bom de interior é isso, né? Galera tá gritando galo aqui, então... Mas isso é hora de ter jogo, deve ser jogo internacional, né? Não sei, hoje pessoal, não entendo nada de futebol. Eu só sei que os vizinhos aqui ficam gritando galo, quando de vez em quando grita galo, de vez em quando grita outra coisa. Deixa eu trazer aqui de volta. Historiando a Verdade, agora sim coloquei no lugar certinho aqui. Muito obrigado. Historiando a Verdade fala, Léo, compartilho da sua visão. O pobre de direita nem sabe que foi a direita que matou Jesus. Exatamente. Foi a direita que matou Cristo. E a direita matou Cristo porque Cristo queria dividir Deus com todos. Parece estranho, né? Quando a gente pensa, como assim a direita matou Cristo? Porque Deus queria... Cristo queria uma divisão do próprio Deus com todo mundo. Sim, o Cristo, ele foi contra a ideia de que Deus era só para alguns. E é exatamente esse posicionamento do Cristo, de ser contra a ideia de que Deus é só para alguns, que fez com que
essa direita sanguinária da época perseguisse e matasse. Nico fala, é sapo barbudo ladrão mesmo. Nico, olha, quem gosta do Lula não tá nem aí para sua opinião. O detalhe é que a sua opinião diz respeito às pessoas que gostam do Lula. Você não vai fazer ninguém mudar. Olha, o cara da van pode falar 1 milhão de vezes, o Aécio pode falar, o Sérgio Moro pode falar. Quem gosta do Lula não vai mudar de opinião por causa das palavras dessas pessoas. Simples assim. Mas o Brasil vai ficando cada vez mais desunido com essa brincadeira. Falando do Lula, vamos trazer aqui. Lula, hora de lutar pela Previdência é agora. Um dos posicionamentos do Lula na entrevista. Na parte final da entrevista histórica ao El País e Folha de São Paulo, o ex-presidente Lula pediu engajamento da população contra a proposta de reforma da Previdência. Tem que cobrar do Congresso Nacional, fazer pressão. Você acha que vai evitar aprovar a reforma da Previdência Social como eles querem, fazendo uma manifestação na Avenida Paulista? Não. A manifestação tem que ser na cidade do deputado federal, tem que ser na porta da casa dele, na rua dele. Nós temos que brigar, diz Lula. Olha, e o Lula está muito correto, esse posicionamento do Lula é um posicionamento que as pessoas precisam compreender. Não vai ser possível reverter a reforma da Previdência depois. Não vai ser possível porque a reforma da Previdência é um grande negócio para os bancos e muita grana tem sido investida nessa reforma da Previdência. O que significa que, se essa reforma passar, ela não mais será revogada. Não há possibilidade. Gente, proposta de emenda constitucional, ela só pode ser anulada com uma outra proposta de emenda constitucional. Nesse momento, o Bolsonaro está dividindo milhões do dinheiro público com deputados e senadores para votarem a reforma da Previdência. Além do Bolsonaro estar dividindo a grana pública com esses caras, nós temos todo um trabalho que foi feito por bancos, foi feito aí por instituições poderosíssimas desde 2013 para tomar o governo, para tomar essas medidas. Reforma trabalhista, reforma da Previdência, privatização de tudo. Agora, vocês imaginam que depois de todo esse investimento seja possível simplesmente reverter a situação? Eu acho engraçado quando algumas pessoas imaginam que seria possível simplesmente bater de frente com o Congresso, bater de frente com o poder financeiro, bater de frente com as Forças Armadas e falar em referendo revogatório. Bom, por que eu acho importante falar com vocês sobre a impossibilidade técnica de um referendo revogatório? Olha, se um político cogitar a possibilidade de revogar tudo, não há possibilidade de revogar tudo sem que haja um quórum de emenda constitucional, porque as principais mudanças que foram trazidas por Temer e agora por Bolsonaro são mudanças relacionadas à Constituição. O que significa ter um quórum especial? Significa que é necessário que se invista em um número certo de deputados e senadores. Não é simplesmente a maioria simples, não é a maioria absoluta, é uma maioria qualificada. Parece que são 3/5 para a proposta de emenda constitucional. Tecnicamente falando, para que um referendo revogatório pudesse acontecer, ele necessitaria de que esses 3/5 de deputados e senadores votassem o projeto do Revoga Tudo. E depois que eles votassem, beleza, agora que a gente concorda, vamos mandar para o povo fazer um referendo falando que vai revogar tudo. Então, na prática, pessoal, é uma grande ilusão insistir em deixar tudo acontecer, porque depois a gente vai fazer um referendo revogatório. Não faz. Quem manda no Congresso e quem manda no Senado é o dinheiro. Se não tiver pressão agora, essas reformas vão passar, porque o dinheiro dos bancos é, obviamente, muito maior que o dinheiro nosso, isso não tem dúvidas, né? Eu queria agradecer muito vocês pelas participações, pelos compartilhamentos, agradecer vocês pelo carinho, e eu queria um feedback de vocês, um retorno aí, se a qualidade melhorou. Eu já estou utilizando já o estúdio aqui, né, o estúdio definitivo, né? Estou no estúdio definitivo, mas com algumas coisas provisórias, que eu estou montando as coisas ainda, mas já é possível fazer um trabalho um pouco melhor, né? Já tenho
uma acústica melhor, não tem mais o barulho do ar-condicionado. E também eu já estou usando aquele microfone que fica aqui no alto, deixa eu ver se trago ele aqui, né? Esse microfone aqui que fica no alto, que me permite uma qualidade melhor de som. Então, eu queria agradecer muito vocês. Agora que eu estou entendendo, Ademar Pereira explica para mim aqui o motivo dos foguetes aqui fora. É que o Flamengo ganhou, me parece que de 3-1 do Cruzeiro. Aí o pessoal do Atlético, que é rival do Cruzeiro, comemora a derrota do Cruzeiro. É muito estranho, né? Deixa eu agradecer Márcio Santos, Ventos de Liberdade. Sem ter o poder da caneta, Lula com retórica perfeita governa o país com peso de suas palavras. Tá aí o motivo da prisão do Lula, né, Márcio Santos? O Lula governa com peso de suas palavras, sem ter o poder institucional. Ele é uma liderança que tem esse poder de governo aí só com o peso de suas palavras. Isso é uma realidade que a gente precisa admitir. Muito obrigado, Márcio Santos, pelo superchat. Muito importante para o crescimento dos canais. Muito obrigado vocês que estão compartilhando. Eu queria agradecer bastante vocês pelo carinho. Queria lembrar da importância da gente compartilhar também nas redes sociais, né, no Facebook, no Twitter, no WhatsApp. Vânia Carvalho, boa noite, Léo, boa noite a todos. Para mim está ótimo. Obrigado pelo retorno, Vânia. É muito importante ter esse retorno sim, porque hoje eu tomei um couro, foi para colocar funcionando no Facebook, eu consegui colocar nenhum na reta final, mas eu quero ver se eu consigo colocar nos outros. Eu vou tentar colocar no Dilma Resistente também agora, vamos ver se vai dar certo. Isso porque eu estou fazendo algumas alterações aqui para parar de agarrar. Hoje eu já consigo mudar de uma coisa para outra sem ter aquele mesmo problema que eu estava tendo ontem. Deixa eu trazer para vocês, quem não conhece o Leonardo Boff, assim, quem não tem noção do que é o Leonardo Boff como cientista, né, como teórico, o Leonardo Boff traz na teologia, né, ele é um filósofo, teólogo, ele traz na teologia a mesma linha de raciocínio do Paulo Freire na educação, que é a ideologia libertadora, a ideologia de fazer as pessoas usarem a própria cabeça, pensarem com a própria cabeça. E os bolsonaros, obviamente, odeiam esse tipo de ideologia, tanto é que os caras estão agora tentando acabar com os cursos de humanas, né? Então é uma coisa vergonhosa imaginar que os caras estão acabando com os cursos de humanas, mas estão acabando com os cursos de humanas, né? Deprimente. A notícia que eu trago aqui para vocês, que eu vou ler aqui, do Boff. Deixa eu colocar, tô perdido aqui com os mouses. Tá aqui, Leonardo Boff. Lula seria a única pessoa capaz de dar coesão ao Brasil. Deixa eu colocar para transmitir aqui no Dilma Resistente agora. Consegui. Agora eu vou conseguir. Agora vai dar certo. Muito obrigado, pessoal, quem está compartilhando aí. Já consegui colocar agora também no Dilma Resistente. Agora eu descobri o que é o problema que eu estava tendo. Já fica bem mais fácil agora. Lendo a matéria, em uma entrevista histórica à TV 247, o teólogo, professor e escritor Leonardo Boff afirmou que o ex-presidente Lula é a única pessoa que pode salvar o Brasil da crise. Estou convencido que nós sairemos da crise no dia em que Lula estiver livre. Se há uma pessoa que ama nosso país, essa pessoa é o Lula. Ele conversou ainda sobre diversos outros temas, como maldade, cultura, esperança e sobre o Papa Francisco. É uma entrevista do Leonardo Boff que vale a pena ser assistida. Agora, uma coisa que nós precisamos admitir, isso, assim, admitir sem sombra de dúvidas, pessoal, é que o Lula tem essa capacidade de recuperar o Brasil. O Lula tem essa capacidade de recuperar o Brasil pela capacidade do Lula de reintegrar o povo brasileiro. Nós temos, infelizmente, essa situação na qual o Brasil se dividiu, o Brasil está partido, o Brasil está vivendo uma grande confusão, e essa grande confusão acontece exatamente porque a semente do ódio foi plantada no Brasil. E a semente do ódio culminou na prisão do Lula. Então é mais ou menos assim. Primeiro eles dividiram o Brasil entre direita e esquerda. Depois eles conseguiram sacrificar as lideranças da esquerda. Então o Brasil está partido, com uma metade do Brasil se sentindo ofendida. Então a saída do Lula, ela significa muita coisa, porque o Lula fora da prisão, ele não vai governar só para os que o apoiaram. Ele vai governar também para aqueles que o perseguiu.
o perseguiram, para aqueles que o perseguiram. Porque o Lula, ele consegue ser imparcial no governo. Olha, o Bolsonaro, ele consegue ser tão egoísta, tão parcial, que ele tem atitudes bizarras, né, de posicionamento, assim, polarizado constantemente. Constantemente o Bolsonaro toma atitudes contra os determinados povos que ele não gosta, né? Sejam homossexuais, sejam negros, constantemente ele toma essas atitudes. O Lula é inclusive criticado porque o Lula respeita todos. Eu fiquei impressionado que uma das críticas mais repetidas a respeito do Lula, um dos memes do Lula que mais chocou o bolsonarismo, foi o Lula assistindo aquela peça polêmica de teatro que, eu não sei o nome da peça, mas é aquela peça lá que as pessoas imitam macacos e tem aquela parte lá que assusta os bolsominions, né, que parece que ficam mexendo lá no traseiro do outro e tal. O Lula estava lá assistindo, ele respeita inclusive aquilo que às vezes poderia ser ofensivo para algumas pessoas. O Lula estava assistindo aquela peça como ele estaria assistindo uma peça extremamente erudita. Isso porque o Lula tem essa capacidade de ser imparcial. Isso é fantástico, é desse tipo de presidente que o Brasil precisa. O Brasil não precisa de um presidente que governa só para alguns. Por isso que o lema era Brasil, um país de todos, né? Porque o Brasil o país de todos é exatamente a ideia de que você não precisa discriminar. E o Boff traz isso de uma forma muito inteligente, né? Uma forma de resolver o problema do Brasil é admitir que o ex-presidente Lula é a chave para a solução do problema. Porque o Lula é o único que tem capacidade técnica? Não. Muitos brasileiros têm capacidade técnica, alguns não têm capacidade técnica nenhuma, como é o caso do Bolsonaro, que demonstrou que não sabe absolutamente nada, mas nós temos consciência que tem brasileiros que têm altíssima capacidade técnica, mas a capacidade de unificar a sociedade brasileira novamente é uma capacidade que nós precisamos admitir que é uma capacidade do Lula. Essa capacidade o Lula tem. E também, deixa eu agradecer vocês pelos compartilhamentos e lembrar vocês da importância da gente aumentar o alcance dessas publicações, tá, pessoal? Quem puder compartilhar, eu agradeço muito. Quem puder aí, né, eu vou fazer o seguinte, eu vou ler os superchats, mas eu quero continuar falando do Lula, então eu anotei aqui o que eu vou falar depois, que eu costumo ler o superchat e esquecer. Deixa eu agradecer a partir daqui a Dancil Rover. Esse desgoverno entreguista, os militares, certos partidos, a Globo e demais mídia golpistas são os maiores inimigos do povo e traidores da pátria. Isso porque para eles, Adancil, não existe pátria, para eles existe apenas eles. É o egoísmo extremo dessa elite brasileira. Anete Lins, muito obrigado, Anete Lins, pelo superchat, que é muito importante para o crescimento dos canais. Agradeço de coração o carinho de você ter feito aí essa colaboração. Muito obrigado também o Bené Rosa, muito obrigado, porque a colaboração de vocês, sem dúvidas, é o que sustenta, me dá condições de continuar esse trabalho. Obrigado pelo carinho. Deixa eu trazer os comentários agora no canal Leonardo Estopa. Cláudia Silva. Oi, Léo, como algo tão escancarado como a compra de votos pode ser aceita como normal? Alucino como o errado está certo e o certo está errado. Olha, basicamente falando, Cláudia, é a velha política que foi tão criticada pelo governo Bolsonaro. Ele entrou para acabar com a velha política, né? Ele entrou para isso. Estranho que ele não conseguiu acabar com isso. Deixa eu pedir vocês que estão aí no Facebook chegando para que vocês se inscrevam também no canal Leonardo Estopa aqui no YouTube. Eu estou transmitindo simultaneamente no canal do Estopa e no canal Leonardo Estopa. Se vocês puderem se inscrever, isso é muito importante. Mas não se esqueçam que vocês precisam marcar para receber as notificações. E marcar para receber todas as notificações, tá, pessoal? As pessoas que reclamam que não estão recebendo notificações, a chave é isso, porque às vezes o YouTube modificou para você receber apenas algumas notificações, mas você pode marcar para receber todas. E tem que escolher, porque senão não chegam todas as notificações. Historiando a verdade, Jesus foi condenado por subversão, pois condenou a riqueza material que gerava miséria e assim ameaçou Caifás, o Malafaia.
Um dia gostaria de ter a honra para trocarmos ideias sobre filosofia, história e até ciências políticas. Claro que vamos fazer isso, Historiando a Verdade, seu canal. É um canal muito importante, tem que crescer bastante. Quem não conhece ainda o canal de Historiando a Verdade, é importante que vocês conheçam. É um canal que merece muito crescer. E deixa eu agradecer aqui também. Chegou aqui o JT Salles. R$50 para o Bolsominion que responder porque Moro não prende o Queiroz, né? Bolsominion tem que explicar que negócio é esse. Da galera que é contra a corrupção, não tá contra a corrupção do Queiroz. José Newton, muito obrigado, José Newton, pela colaboração, pelo superchat importante para o crescimento dos canais. Bené Rosa, esse pessoal votou no Collor, Serra, Alckmin e Aécio e agora no Bozo. Para esse pessoal, o crime do Lula é ter nascido. Então, como Lula vai provar a inocência? Olha, você falou tudo, Bené Rosa. Esse pessoal votou contra o Lula. Mas por que eles votaram contra o Lula? Porque para eles é inadmissível uma pessoa que tenha vindo da humildade chegar à presidência da República. Para eles é impossível. Tanto é que uma das maiores críticas que eles fazem ao ex-presidente Lula está relacionado ao poder aquisitivo do Lula. Eles falam, não, mas o Lula, peraí, o Lula era para ser pobre. Não, o cara foi presidente da República, gente. Ele lutou pelos pobres, que é bem diferente fazer voto de pobreza. Nenhum político do PT prometeu fazer voto de pobreza, nenhum político de esquerda prometeu fazer voto de pobreza. O que os políticos de esquerda prometeram foi posicionar-se do lado dos mais humildes, que é bem diferente de fazer voto de pobreza. Mas a crítica da direita é essa, mas peraí, o cara é de esquerda, mas tem iPhone, pô, o cara tá lá, um deputado, por exemplo, ganhando seus 30 mil reais, o cara não vai comprar um iPhone, mas por quê? Ah não, por ideologia, cara, que deixa de ser idiota, não tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra. Mas, como você fala, Bené Rosa, o problema desses caras é o Lula. Eles votaram contra o Lula porque o Lula representa a possibilidade de ascensão social. Até o Aécio falou isso. E o Aécio falou isso quando ele estava desenvolvendo a estratégia para reverter a admiração desse Lula que teve esse sucesso de ascensão social. Isso foi muito bem arquitetado pela equipe do Aécio. Olha bem, o Aécio Neves, ele veio dessa realidade, né, da ascensão social, ele percebeu que o Lula veio dessa realidade da ascensão social e por isso ele se tornou aí uma pessoa extremamente admirada. Esse mesmo Aécio Neves, que chegou num programa de televisão e falou que o Lula é a realização do sonho do povo, da ascensão social, esse mesmo Aécio Neves, depois ele veio com uma estratégia de campanha de querer dizer que tudo que as pessoas conseguiram não foi através das políticas do governo Lula e Dilma. As pessoas conseguiram pelo próprio mérito. Aí a gente teve esse caso dos brasileiros, né, que achavam que realmente a conjuntura política não tinha nada a ver com nada e hoje eles estão todos desempregados, sofrendo. E aí eu trago a frase que é muito importante, que é: sem emprego não tem salário e sem salário não tem dízimo. Porque se a sua igreja continua a mesma e você continua o mesmo, por que você está na merda? Você está na merda porque a conjuntura política mudou, né? Não é questão de mérito, porque você falar que é mérito, eu vou te perguntar, o que está acontecendo com aquelas crianças da África que começam a minerar carvão com 6 anos de idade e morrem antes dos 20 anos? Né? Você está querendo dizer que eles não se esforçam, que eles não trabalham? Não, não é mérito apenas. O mérito é muito importante, mas a conjuntura política que gera uma condição para que as pessoas aproveitem do seu próprio esforço, ela é muito importante, sem dúvidas, para que um país possa crescer. E eu queria agradecer muito vocês pelos compartilhamentos, queria lembrar da importância da gente compartilhar para a gente aumentar o alcance, queria agradecer as colaborações aqui que são importantíssimas para a sobrevivência dos canais e queria pedir às pessoas que estão assistindo pelo Facebook, por favor, compartilhem por aí para a gente aumentar o alcance no Facebook também. Eu queria continuar o que eu estava falando a respeito do ex-presidente Lula. Na hora que chegaram os superchats aqui, eu interrompi rapidinho para agradecer. Obviamente, a gente tem que agradecer os superchats, porque sem os superchats o canal morre, lógico, a gente não consegue pagar nem as contas. Mas eu estava falando com vocês sobre esse ex-presidente Lula que consegue unir o povo brasileiro, que consegue criar uma condição desse povo brasileiro voltar a produzir. O mais importante que a gente precisa admitir no ex-presidente Lula não é só essa capacidade de pacificar, né? Igual o colega trouxe,
o problema de determinadas pessoas é com o Lula, com a ascensão social, eles sempre vão ter raiva do Lula. Mas uma coisa a gente precisa admitir, o Lula tem aquilo que a economia chama de credibilidade do fazedor de política. Credibilidade significa que as pessoas vão acreditar no que o Lula vai dizer em termos de políticas econômicas, políticas fiscais, políticas monetárias. Porque o Lula trabalhou dessa forma por 8 anos. Por que a credibilidade é muito importante, pessoal? Olha, hoje nós vivemos um momento de extrema falta de estabilidade na política brasileira. Falta de estabilidade porque os gringos não sabem se vão investir no Brasil porque eles estão querendo, às vezes, uma política escravocrata onde eles possam contratar pessoas sem pagar direitos trabalhistas. A gente sabe que eles estão querendo isso. Mas eles ficam na dúvida, que eles pensam, olha, mas o Lula está preso. E se o Lula for solto e acabar com o trabalho escravo no Brasil? Então falta essa consciência de estabilidade, falta essa certeza de que as coisas vão continuar desse jeito. O que está acontecendo hoje é que muitas pessoas de fora estão comprando o nosso patrimônio e comprando na Bacia das Almas, estão comprando as estatais brasileiras pelo valor de lucro que as estatais tiveram em um ano. Ou seja, as estatais brasileiras estão sendo vendidas pelo valor do lucro que elas deram no ano passado, que foi um ano de crise. Isso a gente consegue, mas investidor que quer gerar emprego, isso a gente não consegue. Por quê? Porque o Brasil não é um país estável mais. E o Lula tem essa credibilidade. Por mais que uma pessoa tenha ódio do Lula, ela sabe que se o Lula falar que, olha, eu vou investir tantos bilhões no Bolsa Família, aí o cara pensa, olha, ele vai fazer isso. Aí o que acontece? É supermercado abrindo em localidade mais pobre porque vai vender para aquele pessoal, é gente fabricando roupa porque sabe que vai empoderar economicamente para famílias mais pobres e por isso as pessoas vão precisar de mais roupas, é material escolar sendo produzido, isso impulsiona a economia. Essa credibilidade do fazedor de política é o que faltou para o Temer e o que falta para o Bolsonaro. O investimento não acontece, as pessoas não saem da inércia, ninguém acredita que vai melhorar e porque ninguém acredita que vai melhorar, não melhora. Então o Coxinha, ele é hipócrita, o Coxinha acha que tem que ser contra o Lula por causa dos programas sociais, porque ele detesta o pobre, ele quer o pobre como escravo. Mas uma coisa é realidade, quando o Lula assume o poder e começa a governar e gerar condições de renda para os mais pobres, o que é que os coxinhas vão fazer? Já que esses pobres aí estão conseguindo Bolsa Família, eu vou montar uma mercearia para vender para eles. O coxinha ganha junto. Então essa é a política que o Brasil precisa. O Brasil não precisa de uma política de vingança, porque essa política do Bolsonaro, a gente precisa admitir que ela é uma política de vingança. Nós temos hoje no Brasil e tivemos durante o governo Temer uma política de vingança e essa política de vingança, ela não é vantagem para o Brasil. Ela não gera produção, ela não gera economia. Deixa eu agradecer o Geraldo Magela pelo superchat, deixa eu ler antes aqui o Everton Araújo, porque tá fugindo. O Bozo se preocupa com quem entra de calça jeans no Palácio do Planalto, enquanto o Lula escarneirado faz planos para a melhora da vida do seu povo. Everton Araújo. Muito obrigado, Everton. Geraldo Magela. Boa noite, Léo. Empresários burros, o povo na miséria. Como eles vão vender suas mercadorias sem dinheiro? O governo não arrecadará os impostos e pagar os servidores. Vai ser uma extrema calamidade. E eu tenho falado dessa calamidade há muito tempo. É exatamente esse o ponto que eu acho que as pessoas precisavam entender. Se não tiver grana, se não tiver movimento econômico, vai ser uma calamidade, não tem escapatória. Porque se não tiver produção, se não tiver consumo, não tem produção. Se não tiver produção, não tem impostos. Até os juízes, promotores, procuradores que sabem que não serão privatizados, até eles estão em risco de perder poder de compra. Porque o governo não vai ter grana para pagar, dando o mesmo poder de compra, mantendo o poder de compra para esses caras. Muito obrigado, Flávia Correia, pelo superchat, muito importante para a sobrevivência e o crescimento dos canais. Deixa eu trazer um superchat fujão aqui do Historiando a Verdade. É a minha linha teológica. Primeiro Jesus, São Francisco de Assis, Boff e Frei Beto. Muito obrigado. Historiando a Verdade. O Boff, ele é um teólogo dessa linha de teologia da libertação, que é uma linha muito legal, e a gente precisa admitir que não necessariamente seja uma linha perfeita, a melhor, ou não necessariamente seja a linha de Deus, mas é a mais próxima, pelo menos, do ensinamento de Cristo, né? Que é uma linha de dividir
E aí, olha, isso desespera o Coxinha, porque o Coxinha acha que não. O Coxinha acha que Jesus, que eles vão conseguir fundamentar em Jesus o ódio ao próximo, né? É uma coisa completamente bizarra imaginar a possibilidade de algumas pessoas pensarem dessa forma. Deixa eu agradecer. Deixa eu ver aqui os comentários no canal do Estopa. Muito obrigado. Enquanto os comentários estão subindo, eu queria pedir vocês para compartilharem, para a gente aumentar alcance. E ainda falando da entrevista do ex-presidente Lula, eu vou trazer para vocês, aqui no 247, o Ricardo Coxo. Lula resgata a alma brasileira com grandeza e dá uma lição aos seus algozes. Lula realmente balançou o Brasil depois dessa entrevista. E olha, eu fico impressionado que mesmo depois, assim, talvez seja a entrevista mais esperada de todo esse tempo, até mesmo pelos coxinhas, mas esses coxinhas que estavam esperando a entrevista para criticar, ou seja, todo mundo estava esperando a entrevista do Lula, né? A direita desesperada, sanguinária, querendo fazer críticas, querendo fazer memes, achando que o antagonista ia estar lá, e a esquerda, ela toda querendo saber o que o Lula tem a dizer. Aí, nessa brincadeira, a Rede Globo simplesmente se omitiu, né? A gente vê que o bicho está pegando. E tem um blog, tem um pessoal, um canal de... Tem um canal que se diz de esquerda, eu sempre acreditei que esse canal nunca foi de esquerda, né? Tem um canal que se diz de esquerda, que fez críticas ao ex-presidente Lula, né? Falando que o Lula tá, digamos que, o Lula tá, né, depois da tortura, o Lula tá igual um zumbi. Sabe o que eu acho muito engraçado? É o seguinte, esse canal tem suas opiniões pessoais. Eles não admitem que o Lula possa ter suas opiniões. Assim, é mais ou menos assim, se o Lula não falar o que eu quero que o Lula diga, o Lula é um zumbi. E não é bem assim, gente. Olha, o Lula não tem que estar em função de um canal de YouTube, muito pelo contrário. A esquerda tem que entender que se o cara conseguiu chegar da pobreza e chegar à presidência da República, ele tem sua estratégia, ele tem um nível de inteligência que não é um nível de inteligência convencional. O Lula é realmente o cara. Então não é o canalzinho de YouTube ficar achando que vai criticar o ex-presidente Lula, falando, não, o Lula tá igual zumbi. Não! Não é porque o Lula não falou aquilo que você tinha falado durante todo esse tempo, não é porque o Lula não assinou embaixo da bobeirada que você vem falando, que significa que o Lula é um zumbi. O Lula simplesmente sabe que um governo tem que ser para todos. Não é chegar e falar, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou assumir o poder e vou matar a direita. Não, quem falou isso foi o Bolsonaro. Nós não precisamos de um Bolsonaro da esquerda, nós precisamos de um pacificador. Nós precisamos de um presidente que tenha condição de fazer o Brasil se sentir como um país unido. E não um presidente vingador que vai vingar da direita, né? Porque isso a gente já tem o vingador lá que vai vingar da esquerda. Então, eu queria fazer esse comentário aqui porque eu acho que quem segue esse grupo que fica fazendo essas conspirações na internet e fez essa crítica ao Lula, já deveria ter percebido há um certo tempo que esse grupo está fazendo um trabalho que não é um trabalho muito sério, né? A gente sabe de onde eles vieram, a gente sabe como começou a confusão, como eles começaram a atacar o Brasil, e a partir daí a gente sabe que eles não estão fazendo um trabalho muito sério, né? Uma dica básica que eu gostaria de dar aqui, porque a entrevista do Lula, os comentários do Lula são comentários importantíssimos, são comentários de pacificação, e essa coisa de ficar com radicalismo, gente, não resolve nada. Se radicalismo resolvesse, o Bolsonaro tinha transformado o Brasil na Suíça, que foi a expectativa do bolsominion. Radicalismo não resolve. Da mesma forma que o Brasil está indo para o fundo do poço, porque a direita não respeitou a esquerda, botou Lula na cadeia, não deixou Lula ser candidato e ainda fica fazendo chacota com a prisão ilegal do Lula, se a esquerda fizesse a mesma coisa com a direita, o Brasil ia para o fundo do poço. A gente precisa dessa consciência, dessa inteligência do Lula. O inimigo não é o eleitor da direita. O eleitor da direita, ele tem suas convicções. O inimigo é quem está traindo a pátria. O inimigo é quem está traindo o Brasil. O inimigo às vezes está lá fora. Não é essa coisa de você ficar o tempo todo achando que existe uma necessidade de continuar mantendo... Seria assim, nós estamos lutando por pacificação do Brasil, nós estamos sonhando que o Brasil volte a ser um país unido novamente, que volte a produzir em conjunto.
Aí a gente substitui o Bolsonaro, que seria... O Bolsonaro não é de direita, o Bolsonaro é um entreguista, não existe entreguista de direita. O Bolsonaro fala que é de direita como marketing político, mas vamos pensar, a gente tira um Bolsonaro que se diz de direita e vamos achar um radicalzinho de esquerda para ser um Bolsonaro da esquerda. Esse Bolsonaro da esquerda vai vingar dos eleitores de direita. Não, isso não é inteligente. A gente precisa de um presidente que não olhe para trás e diga, agora a direita merece ser sacrificada pelo que ela fez. Não, a gente precisa de um presidente que olhe para trás e diga, agora a gente precisa acabar com essa palhaçada de direita e esquerda dentro do Brasil, lembrar que nós somos uma nação, que nós somos brasileiros e que a produção do cara de direita pode ajudar na produção do cara de esquerda e todos juntos podem crescer. Isso é que é o importante. Essa é a mentalidade do Lula que a gente precisa admirar. Essa é a capacidade do Lula de unir o povo brasileiro e é por isso que o Brasil precisa do Lula. O Brasil não precisa de um vingadorzinho de direita, porque o que ele está conseguindo é afundar cada vez mais a expectativa de crescimento da economia. Da mesma forma, o vingadorzinho de esquerda faria a economia afundar. O que a gente precisa agora é de botar uma pedra em cima dessa conversinha de direita e esquerda, briguinha de uma turma com a outra, e a partir daí a gente seguir em frente com um Brasil produtivo, progressista, nas mãos de alguém que entenda que o Brasil tem que ser um país de todos. Alguém que, mesmo que tenha ideologia de esquerda, governe para o crescimento dos eleitores de direita. Alguém que, mesmo que tenha uma ideologia pessoal de que não gosta de determinadas minorias, olha, exemplo, né? Olha, eu não gosto, por exemplo, de homossexuais, mas os homossexuais, além de serem homossexuais, são cidadãos brasileiros e eles merecem o meu respeito, o meu governo, porque aqui eu estou para representar todos. Nós não temos essa pessoa. Nós temos uma pessoa que está levando o lado pessoal para dentro da sala da presidência da República e isso está afundando o Brasil. Basicamente isso aí. Deixa eu agradecer aqui Flávia Correia. Léo, parabéns pelo seu trabalho. Não consigo te ver ao vivo, mas vejo as reprises. Lula arrasou ontem. Como consegue ainda manter um bom humor, apesar de tudo? Realmente ele é admirável. Sim, Flávia. Olha, o Lula, ele é nobre e a maior capacidade de quem é nobre é exatamente entender que às vezes os outros erram. Isso é uma capacidade muito grande do Lula, de entender que, olha, eu não tenho que ter ódio de quem virou massa de manobra e tá me perseguindo. Eu tenho que mostrar pro gente, olha que pensamento fantástico que existe, obviamente, na cabeça do Lula, que talvez nenhum de nós aqui tenha tamanha nobreza para pensar dessa forma, mas é a forma que o Lula pensa. Olha, eu não tenho que ter raiva do eleitor do Bolsonaro. Eu tenho que governar tão bem para o eleitor do Bolsonaro perceber que eu sou melhor. Algum de vocês consegue pensar dessa forma? Algum de vocês que viu o eleitor do Bolsonaro fazendo crítica? Algum de vocês que viu o eleitor do Bolsonaro fazendo toda essa lambança conseguiria pensar assim, olha, eu não tenho que vingar do eleitor do Bolsonaro, eu não tenho que fazer o eleitor do Bolsonaro passar dificuldade, eu tenho que governar tão bem que o eleitor do Bolsonaro vai ser próspero e vai ver que o Bolsonaro não era uma boa opção. O Lula tem essa capacidade, eu não tenho essa capacidade. No meu ponto de vista, o Bolsonaro tem que ficar no poder um pouquinho para fazer o eleitor do Bolsonaro passar muita vergonha. O meu ponto de vista, eu divido com vocês, mas ao mesmo tempo eu torço para que ele não aconteça. Mas à medida que o eleitor do Bolsonaro vai levando pancada, eu vou vendo. Hoje eu respondi um cara no Twitter. Ele copiou um videozinho que fizeram criticando os jornalistas que falaram que o Bolsonaro não seria eleito. Eu fiquei feliz porque eu represento muito pro bolsonarismo. O bolsonarismo me repetiu no vídeo umas 5 vezes. Isso mostra que eu incomodei demais. Parece que eu fui o cara que mais incomodou. Esse vídeo tem mais Leonardo Stuppa do que Reinaldo Azevedo, ou seja, o vídeo do canal do Bolsonaro zoando os jornalistas que falaram que o Bolsonaro não seria eleito mostra mais o Leonardo Stuppa que os grandes nomes da política brasileira. Isso mostra que eu incomodei muito, né? Porque todo mundo estava mirando no Lula, mirando na Dilma, e eu mostrei que o grande problema do Brasil poderia vir a ser o Bolsonaro. E aí eles fizeram esse vídeo, fazendo chacota dos jornalistas, e eu sou a abertura desse vídeo. E eu fui e respondi, o cara colocou pra mim só passando aqui pra te dizer que o Bolsonaro é o seu presidente. Aí eu só respondi aqui, e eu tenho uma notícia ruim pra você, tá? É seu presidente também, porque olha, quem vai passar vergonha com o Bolsonaro na presidência é o eleitor do Bolsonaro. O eleitor do Bolsonaro que ofereceu o produto
A gente não queria esse produto. E agora é eles que vão ter que dar explicação que o produto está dando errado. 1.300.000 pessoas desempregadas nos primeiros dias de governo do Bolsonaro. E o governo começou com uma expectativa de PIB de crescimento de 3%. Lembrando que quando a Dilma tinha um crescimento de 5%, eles faziam críticas e falavam que era pibinho, né? O Bolsonaro começou o governo com uma expectativa de crescimento da economia de 3%. Todas as semanas a expectativa cai. Eu imagino que a gente vai ter recessão, porque até agora a gente teve recessão de 0,7%, mas eles acham que vai entrar no eixo, né? Eles acham que vai entrar no eixo. Eu acho que não. Eu acho que a gente vai fechar esse ano com uma recessão maior que 1%. E a expectativa que antes era de 3% já está em 1% positivo. Eu acho que a gente vai para 1% negativo. Quem vai ter que explicar isso para a gente é o eleitor do Bolsonaro. Eu, na hora que falarem comigo de política, tá uma merda, eu vou falar, tá uma merda, né? Eu fiz de tudo para evitar que a gente caísse nessa merda, mas algumas pessoas fizeram de tudo para jogar a gente na merda. E conseguiram jogar a gente na merda. Nazilda de Donato fala, Lula é o cara, né? Ser o cara é isso, gente. Ser o cara ele vê que as elites fizeram ele passar todo esse perrengue na cadeia, destruíram o Brasil e chegar no poder e governar e fazer as elites ficarem ainda mais ricas. Isso é a nobreza do Lula, que é uma nobreza praticamente insuperável. É praticamente impossível imaginar que uma pessoa possa ser tão nobre. E o Lula tem essa manha de ser nobre nesse sentido. Deixa eu agradecer, Sil Lopes. A Mônica foi agressiva. Vi que ela se diz imparcial, que nem conseguia ouvir e fez uma análise parcial. O que você achou da Globo não falar nada? O Moro não deixou? Não, gente, olha, a Globo não é... A Globo hoje... A Globo está vivendo um dos piores momentos da sua história em termos de decisão. Porque a Globo está numa sinuca... A visão que eu tenho é essa. A Globo está numa sinuca bem complexa. Isso porque, olha... A Globo precisa decidir nesse momento se ela fica do lado dos seus interesses, que é a reforma da Previdência, e arrisca o Brasil afundar ainda mais com o governo Bolsonaro, ou se ela parte para contra o Bolsonaro. Se a Globo apoia o ex-presidente Lula de qualquer forma, se a Globo comenta a entrevista do ex-presidente Lula, ela tá dando voz pro cara que pode acabar com a reforma da Previdência. Então o problema da Globo com o Lula nesse momento é a reforma da Previdência. Sempre foi. O problema da Globo com o Lula, com o PT em geral, sempre foi essa necessidade de destruir os programas sociais, essa necessidade de transformar o Brasil num país, digamos que liberal. Sempre foi isso, nessa questão de não querer pagar impostos. Agora, a Globo está numa sinuca, porque o Bolsonaro é nocivo para o Brasil inteiro, principalmente para a Globo, mas esse Bolsonaro que é nocivo para o Brasil inteiro, inclusive para a Globo, ele é um Bolsonaro que está correndo com a reforma da Previdência. Então a Globo está numa sinuca. Se ela divulga o Lula, ela joga farinha na reforma da Previdência. Se ela não divulga o Lula, ela arrisca o Brasil e a própria Rede Globo com a continuidade do Bolsonaro. Deixa eu agradecer, Juliana, Lula livre agora. Muito obrigado. Léo, se essa recessão continuar, vem golpe. Não adianta não, tá, Juliana? O golpe já foi dado, eles já estão com o poder nas mãos. E a recessão, ela é uma realidade hoje no Brasil, não tem escapatória, a recessão é uma realidade que a gente já está em recessão. O detalhe é que a gente não tem o fechamento de um ano, mas em fevereiro me parece que a gente teve recessão de 0,7%. Ou seja, o Bolsonaro está conseguindo ser pior que o Temer. A recessão é uma realidade, mas dá golpe para quê? Sendo que eles já estão com o poder nas mãos. A única forma do Brasil sair da recessão é respeitar o próprio povo e deixar o Lula ser candidato. A gente tem novas eleições. Nessa situação de golpe que a gente está vivendo, é um golpe que é só para vender todo o patrimônio nacional. Se o Bolsonaro conseguir vender tudo que o Brasil tem rapidinho, agora já anunciou inclusive a possibilidade de venda dos Correios,
eu não vou dizer que a recessão vai acabar, a recessão não vai acabar, mas a necessidade do Bolsonaro continuar no poder vai acabar, e a partir daí o Brasil pode começar a se construir de novo. Parece estranho, mas o Brasil vai ter que chegar no fundo do poço, vender todos os estatais, acabar com todos os programas sociais, acabar com todos os direitos trabalhistas, porque vem aí depois da reforma da Previdência uma nova reforma trabalhista para tirar férias e 13º, essa foi a promessa dos bolsonarianos, né, do Bolsonaro e do Mourão para as elites. Depois que fizerem essa reforma da Previdência, depois que fizerem a reforma trabalhista, depois que venderem todas as estatais, aí eles entregam o que sobrou para o Brasil governar e para o Brasil escolher o presidente que vai governar o pouco que sobrou, né, que é normalmente isso que os liberais fazem. Eles destroçam toda a economia e depois que destroçarem tudo, comprarem todas as estatais, eles precisam que o Brasil volte a funcionar para que essas estatais tenham utilidade. Então o que eles estão fazendo? Jogaram o Brasil numa crise, uma crise pesada, aproveitam dessa crise para comprar todas as estatais, depois que eles comprarem todas as estatais, acabarem com os direitos trabalhistas e acabarem com a Previdência, aí eles voltam a deixar o Brasil escolher o próximo presidente. Adamsil Rover, enquanto o Bozo está perdido nas trevas de sua mente vazia e maligna, a intensidade do brilho da luz do nosso Lula só vai aumentando cada dia mais. E o Lula, que ele só não está na presidência da República porque ele foi preso para não participar das eleições. Isso aí é uma coisa que... imagina o desespero das elites de saber que não tinha como tirar o Lula da presidência, né? Por mais que eles tentassem, todo fake news que criaram, eles não conseguiriam tirar o Lula da presidência, eles tiveram que prender o ex-presidente Lula. Deixa eu agradecer vocês aqui pela audiência, agradecer o pessoal do Facebook também. Estamos agora com cerca de 600 pessoas nas duas páginas no Facebook, né? 326 no Dilma Resistente, mais 300 pessoas quase no Leonardo Stoppa. E eu queria agradecer aqui nos dois canais do Facebook, nós estamos chegando aqui a aproximadamente 1.500 pessoas, então já passamos de 2.000 pessoas assistindo simultaneamente, que significa que a live está crescendo novamente. E isso graças, obviamente, a vocês que compartilham e ajudam a aumentar o alcance. Então, muito obrigado, pessoal, pelo carinho de vocês. Trazendo aqui agora a Adamsil Rover. No mundo há gênios que não tiveram nenhuma chance de frequentar uma faculdade, mas nem precisam, pois já são seres iluminados. Lula é um deles, né? E o Lula, apesar de que ele não teve esse acesso ao estudo formal, Adamsil, o Lula é uma pessoa que, principalmente por causa do seu início em sindicatos e tudo mais, ele foi se preparando. Então, digamos que o conhecimento de economia, o Lula pode não ter se dedicado demais a conhecimentos de linguística formal, né? Porque o Lula é um dos maiores comunicadores do mundo. Ah, mas o Lula erra, ele tem erro de português. Não, então pode ter erro de língua portuguesa formal, mas em termos de comunicação, eu acho que dificilmente você vai achar aí um doutor em língua portuguesa que tenha a capacidade de comunicação do Lula. É básico. Dificilmente você vai achar um doutor em língua portuguesa que tenha a capacidade de comunicação do Lula. Ah, não, mas ele comete alguns erros de português. Não, cometer erros de português não é cometer erros de presidência, não é cometer erros de comunicação, é cometer erros relacionados a uma língua formal que foi convencionada por uma elite para ser daquela forma. E uma coisa que é muito importante, que a gente aprende inclusive em linguística, a língua serve ao ser humano e não o contrário. Então, basicamente, os erros que o Lula, né, às vezes comete de língua portuguesa não me incomodam, porque, principalmente se você morar fora do Brasil, tá, gente? Olha, eu vi como que o brasileiro ele é sem noção de o que é a realidade mundial. A Inglaterra, ela importa médicos, principalmente da Índia, e os médicos chegam, às vezes nem sabem falar inglês direito e já estão trabalhando, já estão atendendo. No Brasil, os caras fizeram meme com uma receita que uma médica cubana deu e ela escreveu o nome do princípio ativo do remédio em espanhol. Os caras fizeram meme com isso. Gente, nosso povo, ele chega a ser tão humilde de capacidade intelectual que ele fez meme com um erro de português de uma pessoa que fala espanhol. E desconsiderando o conhecimento que ela tem naquela área. Então, quando a pessoa tenta criticar o Lula, que tem um conhecimento de ciências políticas, um conhecimento de economia, às vezes falando idiotices relacionadas
há uma troca de palavras, igual a Dilma, eles fazem críticas com a Dilma, que às vezes a Dilma, ela tá desenvolvendo um raciocínio, às vezes ela é lenta para concatenar o raciocínio, né, mas a coisa tá na cabeça dela, você sabe que a coisa tá na cabeça dela, ela sabe aquilo. Aí você pensa, não, peraí, então esse pessoal não tá considerando nada da capacidade da pessoa de ser um presidente da república e saber fazer a coisa certa na hora certa. O negócio é só a capacidade de oratória. Então vai lá, pega um locutor de rádio e bota na presidência, ô idiota. Né? Se o negócio é saber falar, né, conseguir falar rapidamente, pega um comentarista de jogo de futebol e coloca na presidência. Um cara da Havan, por exemplo, pega um comentarista de futebol e bota para ser diretor na sua empresa. Né? Porque não é isso, uma coisa é a pessoa ter aquele conhecimento, né, aquela experiência, todo aquele conhecimento relacionado à presidência, como funciona. Bolsonaro chegou na presidência da República sem saber como funciona a presidência da República, o cara nunca foi nem prefeito. Ele nunca teve um cargo executivo, ele nunca foi, assim, diretor de nada. Ele nunca foi presidente, assim, nunca foi presidente de bairro. O cara vai e chega na presidência da República e aprende que não é uma ditadura, ele tem que negociar com ministros, ele tem que negociar com o ego de empresas, ele tem que negociar com quem financiou a campanha e ele tem que negociar com o Congresso. Até o Sérgio Moro não tinha muita noção do que é uma presidência da República, a ponto dele ter que prender o sogro do Maia, porque o Maia falou que ele é empregado do Bolsonaro. Só para vocês terem uma ideia de como que esse pessoal não tem noção de como é que funcionam as coisas. O Moro prendeu o sogro do Maia porque o Maia falou que ele é empregado do Bolsonaro. Então, assim, os caras estão fazendo uma festa com o poder que eles têm nas mãos, eles estão desrespeitando a sociedade, eles estão usando o poder para fazer coisas extremamente bizarras e, lógico, as coisas bizarras que estão sendo feitas com o nosso dinheiro. Historiando a verdade, todo ser humano deveria ler a carta a meu amigo, Jesus, escrita por Frei Beto no livro Um Deus Muito Humano. É para chorar. Então, todo ser humano deveria ler a carta ao meu amigo Jesus, escrita por Frei Beto no livro Um Deus Muito Humano. É para chorar. Muito obrigado, Historiando a Verdade, pelo superchat, pela frase e pela dica de leitura, tá, pessoal? O que ele está fazendo aqui é dar uma dica de leitura do livro do Frei Beto, e tem a carta a meu amigo Jesus, né, dentro desse livro, que é muito humano. Um Deus muito humano. Muito obrigado, Historiando a Verdade. Deixa eu trazer aqui. E aí eu tô vendo aqui a galera comentando o negócio do horário de verão, né? Como é que são as coisas? Gente, chega a ser patético. O Brasil desesperado querendo uma resposta para o problema do desemprego. O Brasil querendo saber como que vão ficar, né, a situação aí econômica do país, né, toda essa situação relacionada a um Brasil que não produz mais, mas o Bolsonaro comemora o fim do horário de verão. Essa questão do horário de verão é uma coisa que eu gostaria de falar com vocês. Isso é muito importante, porque aí eu vou achar alguma coisa aqui para contextualizar. Deixa eu ver se eu acho isso no Brasil 247, porque eu tenho autorização para usar. Eu tenho autorização para usar as imagens no Brasil 247 e eu posso ter problema se eu usar de outro lugar, mas está aqui. Essa matéria, ela mostra para gente como que a falta de conhecimento técnico, como que a falta de conhecimento profundo a respeito de políticas, a respeito dos motivos relacionados a determinadas coisas, leva um presidente sem conhecimento a tomar atitudes estúpidas, a tomar atitudes imbecis. Quando a gente pensa nessa questão do horário de verão, a primeira coisa que vem à cabeça é a ideia de que a gente vai ter que acordar mais cedo. É natural a gente imaginar que vamos ter que acordar mais cedo, que coisa desagradável, o horário de verão. Não, a brincadeira não é só acordar mais cedo, gente. Nós temos uma fonte de energia muito importante, que é o Sol. Essa fonte de energia permite à humanidade gastar menos energia elétrica durante o dia. A energia elétrica é um produto. Sendo um produto, ela tem o seu preço relacionado à oferta e procura. O horário de verão
é um momento no qual força-se a diminuição do consumo de energia elétrica, fazendo a gente aproveitar uma energia disponível e gratuita que é o sol. Quando uma pessoa que não tem conhecimento nenhum sobre políticas energéticas, não tem conhecimento nenhum sobre economia, não sabe lei de oferta e procura, está na presidência, acontece esse tipo de aberração. O camarada, por uma questão ideológica e por um populismo idiota, assina um decreto para pedir o fim do horário de verão. Tecnicamente falando, gente, o que vai acontecer? Imaginem o seguinte, nós temos no Brasil 3 fontes principais de geração de energia, que é, obviamente, a hidráulica, e depois a gente tem a termoelétrica, depois a gente tem a termonuclear. Quando a gente força a utilização de mais energia com o fim do horário de verão, isso porque, obviamente, as pessoas vão começar a trabalhar mais tarde, elas vão terminar esse trabalho aí consumindo mais energia, e esse aumento no consumo de energia elétrica, ele vai refletir no preço da energia no Brasil inteiro. Por quê? A energia que antes era economizada no horário de verão, ela refletia no bolso dos brasileiros. Por quê? Quando você está produzindo mais energia, você automaticamente precisa gastar mais água do reservatório, porque essa água diminui, você começa a utilizar fontes mais caras, como por exemplo o óleo combustível, gás. Você começa a produzir energia com gás e com óleo combustível. A energia fica bem mais cara, é aquela coisa quando aumenta a bandeira tarifária. Quando uma pessoa não tem conhecimento nenhum, igual o Bolsonaro, ele é vítima do lobby das empresas que querem vender energia elétrica, porque existe um conflito de interesses. Enquanto a energia elétrica é despachada das geradoras hidrelétricas, ou seja, geradoras que usam água para produzir energia, a energia elétrica não gera lucro para quem montou gerador à base de carvão, à base de óleo combustível, à base de gás. No momento que falta água, aí é o momento que os capitalistas donos das geradoras termoelétricas ganham muita grana. Então, é do interesse de grandes empresários que se consuma mais energia, porque consumindo mais energia, torra o estoque dos reservatórios e acabando com o estoque dos reservatórios, o Operador Nacional do Sistema tem que despachar a termoelétrica. Então, olha o que é um presidente massa de manobra. O cara não tem noção de nada e ele é peteca nas mãos de quem entende. Como o Bolsonaro não tem noção de como funciona o sistema energético brasileiro, o sistema elétrico brasileiro, ele acaba sendo vítima de sua própria ignorância. Ele é conduzido a assinar um decreto a respeito do horário de verão, achando que está agindo de forma simplesmente ideológica para as pessoas poderem dormir um pouquinho mais, e ele vai causar mais inflação dentro do Brasil, porque aumentando o preço da eletricidade não é só a conta da sua casa que fica mais cara, são produtos que necessitam da eletricidade para serem produzidos. Então, quando você tem uma pessoa sem conhecimento nenhum do governo, ela vira fantoche de quem entende. Aí ela toma essas atitudes bizarras aí. Qual que vai ser o resultado? Obviamente, maior preço da energia elétrica, porque aumenta a demanda por energia elétrica. Isso aí é o presidente que foi escolhido para lutar contra o kit gay. Isso nem é obrigação dele saber, porque afinal de contas, para ele bastou falar mal do kit gay e falar mal da mamadeira erótica para virar presidente. Então, voltando aqui, né, ao que a gente estava falando antes, muito obrigado a vocês pelos compartilhamentos, muito obrigado a todos vocês que estão participando aqui. Vou liberar aqui os comentários no canal do Estopa e eu queria agradecer muito mesmo, tá, pessoal, o carinho de vocês e a paciência com todos esses problemas que eu tive nos últimos dias, a transmissão no estúdio provisório. E agora, graças a Deus, eu já consegui trazer as coisas para o estúdio definitivo. Bozo caiu na segunda lei de Ohm. Cabelo, cabelinho. Olha a segunda lei de Ohm. Cabelo, cabelinho. Depois, deixa eu comentar aqui. Cabelo, cabelinho. Bozo caiu na segunda lei de Ohm. Depois, procura meu vídeo. Escreve assim, Leis de Ohm, Leonardo Estopa. Eu fiz um vídeo como vídeo de conclusão do curso de física que eu fiz na Unis. Eu sou licenciado em física. Aí eu fiz um trabalho de uma maquete das leis de Ohm para que os professores, né, possam criar essa maquete para ensinar a primeira, eu acho que a primeira, a segunda e a terceira leis de Ohm
na escola, né, de uma forma bem simplesinha. Já que você trouxe isso aí, procura depois esse vídeo meu, só escreve assim, Leonardo Estopa, Leis de Homem, eu acho que já vai aparecer, né, que é um trabalho que eu fiz para conclusão do curso de Física da Unis. Adancil Rover, Deus Mamon, da grana, compra a alma dos cegos e gananciosos, os falsos pastores, não apenas os discípulos do mal que não creem em nada do que pregam, né? Deus Mamon, muito obrigado, Adancil Rover, pelo superchat, muito obrigado pela participação. E o Deus Mamon é o Deus do Malafaia, é o Deus do Feliciano, é o Deus do Magno Malta, né? É o Deus dessa galera aí. E esse Deus está ficando cada vez mais escasso, tá, pastores? Porque sem emprego não tem salário, sem salário não tem dízimo. Então, Mamon vai picar a mula lá para os Estados Unidos, onde vocês nunca poderão pregar, onde vocês nunca poderão montar igrejas. Então, seria bom que vocês corressem para segurar o Deus de vocês, seria bom que vocês corressem para segurar o Mamon no Brasil. Não deixem o Mamon ir embora, porque senão a finalidade da igreja de vocês vai acabar. Você está deixando o Deus vazar, né? Deixa eu agradecer, muito obrigado as pessoas pelas participações. Eu tô vendo que algumas pessoas no Facebook estão falando que tá agarrando. Eu tô com... na hora que eu fui programar, eu programei de última hora. Existe uma diferença de configuração, né? De 20 quadros para 30 quadros, enfim. Isso tá só no Facebook, acabou dando esse probleminha. Mas eu já sei o que é e na transmissão de amanhã já não vai ter esse problema mais. Eu vou acabar de configurar. E o desesperador é o seguinte, pessoal, quando a gente está fazendo essas alterações, a gente tem que configurar no ar, porque senão eu começo uma transmissão por teste, só para fazer testes, e aí chegam as notificações, as pessoas vão assistir, chega lá, é só teste, aí vai frustrar as pessoas. Então a gente acaba tendo que fazer essas configurações no ar. Então por isso que às vezes entra no ar com um pouquinho de gambiarra, mas amanhã eu já sei o problema que deu hoje, eu consigo fazer amanhã. Muito obrigado, Tatiana. Boa noite, Léo. Por favor, fale mais sobre o Bozo Cafetão, oferecendo às brasileiras para fazer sexo com turistas estrangeiros. Isso acontece em países subdesenvolvidos, Tatiana, e é uma das finalidades do golpe. Falando sobre esse assunto, né, eu não vou falar qual que é a intenção atual do Bozo, mas eu vou falar sobre o passado. No passado, inclusive, uma campanha que foi feita pelo Dória, ela oferecia o Brasil no resto do mundo como sendo o paraíso do sexo. E as pessoas imaginam que não existe nenhum tipo, para mim não existe nenhum tipo de, digamos que a mulher não se torna menos porque ela vende o sexo. Isso não faz da mulher menos para mim. O que eu acho covarde é a situação que o Brasil vivia nesses anos, tá? Que era assim. Grandes excursões eram feitas lá da Europa e dos Estados Unidos para o Brasil, excursões de turismo sexual. E 99,99% do dinheiro dos gringos, ele ficava para quem promovia as excursões. Então era mais ou menos assim. Juntava uma empresa de transporte aéreo que fazia a excursão internacional, ou seja, um dono do avião, mais um dono de hotel que ia receber o gringo, mais o cafetão que ia contratar as meninas de 12, 13, 14 anos. E essas pessoas que vinham da Europa para fazer sexo com crianças brasileiras, o que elas deixavam para as crianças eram mixaria. Vamos pensar assim, o cara colocava aí, pensar dinheiro de hoje, 30 mil reais para fazer uma excursão para o Brasil. E a finalidade da excursão era só fazer sexo com crianças. Desses 30 mil reais, as crianças viam 10 reais cada uma. Isso era a realidade antigamente, que a maioria do dinheiro ficava com o dono do avião, dono do hotel. Se o Bolsonaro está fazendo isso voltar, eu não sei. Mas toda vez que a gente pensa nessa questão do turismo sexual, o medo que eu tenho é exatamente esse. Olha, será que vai voltar a ideia de sexo com crianças no Brasil, né? Será que a gente vai voltar a ser conhecido no resto do mundo como um lugar de vir para fazer sexo? É muito estranho, mas é isso aí. Esse é o Brasil de alguns anos atrás
e esse é um Brasil que a gente jamais deveria repetir. Esse é um Brasil que talvez estava começando a ser, assim, ser esquecido pela sociedade, né? Pela comunidade internacional. Adam Silva, Léo, será que você poderia ajudar o nosso amigo aqui a Santarém? Parece que os bolsominions desesperados estão derrubando a sua live todos os dias. Adam Silva, eu vou conversar com ele sim, mas eu não sabia que dava para derrubar a live. Ele pode estar com algum problema técnico, né? E se for um problema técnico a nível de computador, né, essas coisas assim, é mais fácil para eu ajudar. Mas eu não acredito que seja alguma coisa relacionada aos bolsominions, não. Os bolsominions, eles conseguiam antes fazer ataque em massa, mas hoje eles não conseguem fazer isso mais não, porque o YouTube, quando o canal é grande, igual o do Arquias, ele acaba não deixando isso acontecer. Falando em canal grande, pessoal, quem puder ir ajudar compartilhando o canal Leonardo Estopa e o canal do Estopa para que outros amigos se inscrevam, convidem pessoas para se inscreverem no canal. Isso é realmente muito importante, porque a partir daí a gente consegue, obviamente, aumentar o alcance. Eu estou vendo que algumas pessoas no Facebook estão comemorando, graças a Deus, tchau horário de verão. E eu fico impressionado como que tem pessoas idiotas que acham que quem... É mais ou menos assim, quem não gosta do Bolsonaro tem que ser a favor do horário de verão. Olha, para mim, o que eu estou fazendo é uma análise econômica, ou massa de manobra. Para mim, se vai ou não vai ter horário de verão, eu não quero nem saber, muito pelo contrário. Se eu tivesse trabalhando com horário durante a manhã, por exemplo, para acordar às 6 horas da manhã, eu ia preferir que não tivesse horário de verão. Mas eu estou fazendo uma análise econômica. Se você está achando que eu estou aqui pedindo para que o horário de verão volte, muito pelo contrário. Eu acabei de fazer uma análise econômica e eu quero que o Bolsonaro acabe com o horário de verão para eu ter a oportunidade de mostrar que minha análise estava certa. Deixa de ser idiota, cara. Olha, o que eu comento aqui é o seguinte, eu jamais vou trazer para vocês uma coisa que eu não acredito. Mas eu vou rir demais da cara do Bolsonaro se o Bolsonaro fizer as coisas que eu estou falando que podem acontecer. Da mesma forma que eu falei, olha, eu lutei até o último momento para o Bolsonaro não ser eleito. Agora que ele foi eleito, eu quero que ele faça tudo que eu falei que ele faria. Porque o Bolsonaro não precisa tomar pelas caras. Né? Então o Bolsonaro está me dando a oportunidade de mostrar que ele realmente vai fazer tudo que eu falei que ele faria. Já mostrou que ele faz a velha política, eu fiz vários vídeos falando sobre isso. Então não pense você que você vai me agredir com, graças a Deus, fim do horário de verão. Para mim isso não faz diferença nenhuma. Vou repetir para você, massa de manobra. Eu quero mais que o horário de verão realmente seja retirado para ele ver como ele é estúpido. Eu quero realmente que o Bolsonaro acabe com o horário de verão para ele perceber como ele é massa de manobra. Principalmente na hora que torrar o reservatório de água no Brasil, o Brasil tiver que despachar só termoelétrica, acionar bandeira vermelha, e aí os especialistas vão falar, é porque o estúpido acabou com o horário de verão para fazer populismo. Eu quero mais que ele tire. Porque olha, tudo que o Bolsonaro tem feito para poder mostrar que pirraça a esquerda tem se virado contra ele. Eu quero mais que ele faça isso. O idiota foi fazer populismo, falou mal da China. O que aconteceu? A China começou a comprar soja dos Estados Unidos. Tá perdendo os ruralistas. O Bolsonaro tá perdendo os ruralistas por causa desse populismo besta dele de continuar fazendo essa bobeirinha aí de, não... O que aconteceu? O Bolsominion votou em peso no Bolsonaro. O Bolsonaro mandou os médicos cubanos de volta para casa. Não, os médicos brasileiros vão assumir. De todos os postos ocupados pelos médicos cubanos, talvez existam 1000 médicos brasileiros que provavelmente vão rapar fora rapidinho. Então quem que levou ferro? Fui eu? Não, não fui eu. Foram exatamente os brasileiros que votaram no Bolsonaro. Mas se teve uma cidade que votou no Bolsonaro em peso, perdeu 90% dos médicos. Então, olha, não pensa que você vai me oprimir falando, viva, médicos cubanos foram embora. Não, a mim não. Eu fiz minha análise, eu falei o que poderia acontecer. A partir da minha análise, se a estupidez vier, eu vou só falar, eu avisei. Eu fiz minha parte. Tatiana, Léo, esses dias vi o perfil de um produtor de filmes pornôs. Ele estava animado com a ideia da redução da maioridade penal para produzir filmes. Hoje vi um cartaz de turismo sexual da década de 80. Tatiana, o detalhe é o seguinte.
Isso aí já é essa exploração sexual de menor de 18 anos para filme. Não vai ser permitida para os... Ainda que o Bolsonaro permita isso dentro do Brasil, isso não vai ser lucrativo porque no resto do mundo isso não vai ser aceito, entendeu? Então, por exemplo, basicamente tem o direito interno, tem o direito internacional. Se o Brasil permite a exploração sexual de menor de 18 anos, ele vai caçar uma briga com o resto do mundo. E os filmes feitos no Brasil serão todos embargados dentro do Brasil. Então, se uma pessoa, mesmo que seja permitido no Brasil, por exemplo, que é diferente, tá, Tatiana? Uma coisa e outra coisa é outra. Redução da maioridade penal é a redução da maioridade para que as pessoas possam ser responsabilizadas por atos, né? E eu não sou contra a redução da maioridade penal de crime hediondo, não. Por exemplo, lá na Inglaterra tem um caso, que eu vou até contar para vocês aqui, que eu concordo com a resolução. 2 crianças conduziram uma outra criança de 5 anos, parece que uma tinha 7 e uma tinha 8, e essas 2 crianças mataram uma criança de 5 anos num trilho de trem e tal, lá na Inglaterra. Essas 2 crianças foram condenadas e cumpriram uma pena gigantesca, porque tem coisa que é tão bárbara que se for deixada para lá, ela acaba causando um transtorno social tão grande que a redução da maioridade penal para crimes hediondos, ela acaba sendo discutível. É lógico, isso é um assunto de parlamento, a gente tem aquela crítica, né, de que, olha, só os pobres vão para cadeia. Claro que só os pobres vão para cadeia, mas isso é regra no Brasil. Só os pobres que vão para cadeia, tanto maioridade quanto menoridade. O detalhe é que uma coisa é a capacidade da pessoa poder ser punida por crimes hediondos e a outra coisa é essa pessoa ter uma capacidade civil e uma capacidade também para poder se engajar nessas questões de filmes, porque a lei que proíbe a exploração sexual de menor é outra lei, não é a questão do crime hediondo. É muito importante a gente esclarecer esses detalhes, porque normalmente os canais de esquerda sempre fazem críticas a todas as coisas que são propostas pelo Bolsonaro. Eu faço um pouco de contraponto, porque às vezes a proposta não é tão ruim como parece, e só porque ela vem do Bolsonaro, ela acaba sendo criticada. Igual quando o Bolsonaro fez uma crítica ao aumento do diesel, depois ele levou chinelada e acabou tendo que aumentar o diesel, mas no momento que o Bolsonaro se posicionou contra o aumento, eu falei, não, o Bolsonaro fez certo. Se ele não se posiciona contra o aumento, ele prejudica os caminhoneiros, prejudica a produção brasileira, é melhor a Petrobras levar um pequeno prejuízo, né? É melhor a Petrobras deixar de ganhar muita grana do que o Brasil todo como um sistema pagar por isso. Então, eu acabei elogiando o Bolsonaro por aquela atitude, mas eu falei, mas não se preocupem, é muito errado a gente criticar o Bolsonaro por ter segurado o preço da Petrobras, porque daqui 5 dias no máximo ele vai ter que voltar a palavra dele atrás, porque ele não manda nada, e foi dito e feito. Eu falei, enquanto ele tiver com o posicionamento de segurar o preço, não vamos criticar, porque senão como é que nós vamos fazer quando ele voltar atrás? Então essa coerência é muito importante. A gente tem que tomar cuidado para a gente não ficar criticando tudo, porque se a gente critica absolutamente tudo, a gente acaba não sabendo o que está sendo proposto realmente. A redução da maioridade penal, ela não vai gerar também capacidade civil para coisas que não estão englobadas nisso. E se for só para crimes hediondos, eu acho que faz um pouco de sentido quando você pensa, né? Parece que o projeto são 14 anos para crimes hediondos. E quando a gente pensa na questão das medidas de ressocialização, essas são só medidas caras que são muito próximas da questão de uma cadeia. Então eu acho que realmente, se uma pessoa se engaja em crimes hediondos, ela realmente tem que responder. Igual, eu volto a dizer, lá na Inglaterra e nos Estados Unidos, não tem idade, essa coisa é bárbara. Ah, não, foi um menino de 5 anos de idade que matou o coleguinha. Aí eles vão analisar a questão pessoal, o que levou o cara a matar. Aí ele tropicou e jogou o menino na frente do outro carro. Não, pô, gente, não tem uma questão aí psicológica, não tem o elemento subjetivo da vontade de matar. Ah, não, mas ele simplesmente achou que tinha que matar o coleguinha, foi picando o coleguinha com um estilete, porque ele tem um instinto assassino. Pô, esse cara não é sociável.
esse cara tem que ser retirado da sociedade. É bem diferente. Então lá eles analisam muito mais o elemento subjetivo do que somente a idade. E no Brasil a gente tem uma coisa que a gente precisa prestar bastante atenção, que é uma das coisas que fez o Bolsonaro vencer, e a esquerda não sabe lidar com isso. São coisas bizarras que acontecem, como, por exemplo, algumas pessoas no Brasil se aproveitam da idade para cometerem crimes. E essas pessoas, elas acabam sendo convidadas por criminosos exatamente porque elas têm essa idade. A minha irmã fez uma... minha irmã, ela é veterinária, ela fez uma adaptação. Quando eu falei com ela sobre essa questão da redução da maioridade penal, eu falei, olha, se você aplica a teoria da adaptação dos animais, o que vai acontecer é que se você reduz a maioridade penal, os traficantes vão começar a usar crianças de 10 anos. Então, a gente tem todo... Tá vendo como é que existem várias críticas? Ela não é da área de política, mas na hora que eu comentei com ela, ela já fez esse comentário que ela trouxe da área biológica. Ela falou, olha, os organismos tem a capacidade de se adaptar. O criminoso vai ter a capacidade de se adaptar. Então, aquele criminoso que antes colocava uma criança, um menor de 18 anos, para cometer crimes porque ele não poderia ser preso, agora ele vai pegar o menor de 16, se for 16, o menor de 14, se for 14. A gente tem que trabalhar na origem da vontade de ter o crime, né? Que é o crime pagar mais do que o trabalho honesto. Eu acho isso. Deixa eu agradecer a Dancil Rover. A maior prostituta no mundo, respeitando as nobres profissionais, é esse desgoverno entreguista e capacho, que se vendeu por mixaria para os gringos. A maior prostituta do mundo é exatamente um governo que é capaz de trair o próprio povo e vender o que não é dele. Porque, olha, as mulheres que vendem o corpo, elas estão vendendo o que é delas, elas são muito mais dignas. Olha, eu acho que uma prostituta, o nível de dignidade de uma prostituta é infinitamente superior à dignidade de um pastor que ficou colocando telão de uma madeira erótica na igreja sabendo que aquilo era mentira. Porque ela está vendendo o que é dela, ela está vendendo algo que tem gente procurando, e ela está lá e só procura quem quer. O pastor, quando ele coloca uma mentira e usa o nome de Deus para falar que aquela mentira é uma coisa que foi enviada por Deus e tudo mais, eu falo, olha, esse cara é um desgraçado. Então, o nível de dignidade de um pastor que se vendeu ao bolsonarismo, existem dois tipos de pastores que apoiaram o Bolsonaro, o que se vendeu e o que acreditou. O que acreditou não entra na minha crítica. O cara que foi conquistado pela conversa do Bolsonaro, ele foi conquistado. Esse cara, ele pode ter sido enganado, mas ele foi conquistado. Agora, o cara que simplesmente entrou no bolsonarismo porque ganhou por isso, ele é um hipócrita. Dorival Govet fala, Léo, você se perdeu com essa história de redução da maioridade. Estude melhor o assunto. No caso da Inglaterra que você citou, as crianças tiveram suas penas reduzidas. Houve muita polêmica. Dorival Govet. Sim, Dorival, olha, veja bem. Claro que uma criança não vai ter nunca uma pena semelhante à pena de um adulto. Por exemplo, no Brasil hoje, um adolescente de 18 a 21 anos, ele tem uma pena menor do que o maior de 21 anos. Ele já é imputável, mas ele tem uma pena menor, de 18 a 21. O que eu estou querendo dizer é que isso é um caso que merece um debate pleno no parlamento, porque não é tão simples assim. Não é uma coisa que a gente tem que rechaçar só porque está sendo proposta pelo Bolsonaro. A gente tem que discutir o assunto. Esse assunto tem que ser aprofundado, a gente precisa de estudos a respeito dele. Porque se a gente chega e simplesmente rechaça só porque foi o Bolsonaro que trouxe, a gente perde a oportunidade de analisar essas coisas. Isso precisa ser analisado, isso precisa ser discutido. Existe o lado de se posicionar a favor das crianças que não vão ter direito de ter um advogado e coisa semelhante. E às vezes vão ser condenadas sem terem cometido crimes. O Brasil tem muito isso. Mas, por outro lado, existe essa questão de que pessoas cometem crime só porque são menores. Eu trabalhei com uma assistente social. Ela trabalhava na produtora de cinema, mas ela tinha sido... Ela trabalhava no conselho tutelar. Ela estava falando sobre criminosos em Belo Horizonte. Criminosos inimputáveis, crianças. Aí ela estava falando de caso
de que as crianças... Eu trabalhei na área da região da Serra, em Belo Horizonte, e é incrível, gente. Isso é uma coisa que você fica impressionado. Isso não estaria incluído, obviamente, não é crime hediondo, não estaria incluído, então eles continuariam fazendo isso. Mas lá na Serra, existia uma regra. A regra era a seguinte: deixou o carro com uma sacola dentro do carro, eles quebram o vidro do seu carro para pegar a sacola. Quem é de Belo Horizonte conhece a região da Serra, não sei se continua sendo assim, mas lembra disso. Assim, eu trabalhava na Rua Alumínio, não qualquer vez, a minha chefe, ela deixava uma sacolinha de supermercado dentro do carro, perdeu o vidro. E eram sempre crianças, sempre menores. Por quê? Porque eles sabiam que não poderia acontecer nada com eles. Aí essa pessoa que trabalhava comigo, a Ana, ela contou a história de casos que os policiais contavam. Os policiais prendiam, colocavam dentro do carro e ficavam tentando ver se conseguiam algum recurso e tal. Aí passavam alguns minutos, as crianças já de dentro do carro, os menores falavam: olha, ô doutor, já tem tantos minutos, se você continuar com a gente dentro do carro é sequestro. Então assim, eles estão tão por dentro da lei, eles estão tão por dentro de que eles estão aproveitando da idade para cometerem crime, que a gente não pode simplesmente rechaçar e falar que não, isso não, a gente não tem nem que discutir isso. Esse é um assunto que precisa ser debatido sim. Precisa ser debatido, principalmente no que diz respeito a crime hediondo. Olha, hoje é muito fácil você cometer uma vingança. Você coloca um menor para matar para você, porque assim esse menor, no máximo, vai para uma casa lá, ficar numa casa de recuperação, etc e tal. E assim fazem os traficantes, gente. Assim fazem os criminosos, assim fazem as milícias. Olha, isso aí é uma coisa que a gente vai aproveitar aquele moleque ali, porque se aquele moleque matar, vai ficar por isso mesmo. E aí o cara, às vezes é menor, ele quer descontar uma raivinha que ele passou, ele mata, porque ele sabe que vai ficar por isso mesmo. É necessário discutir esse assunto. A gente não pode fazer igual a direita, de simplesmente rechaçar e falar que não. Porque a direita faz isso, né? Quando você toca num assunto, por exemplo, olha, a gente precisaria discutir o caso do aborto. Por quê? É porque a gente tem que apoiar o aborto? Não, não é porque tem que apoiar o aborto. Quando a mulher decidiu abortar, ela já decidiu. A diferença é se esse aborto vai ser como assistência médica ou se esse aborto vai ser de uma forma irregular e a mulher vai morrer. Porque ela já decidiu. E esse assunto precisa ser discutido pela direita. A direita precisa ver dessa forma. Eu sou progressista, sou de esquerda e eu, particularmente, eu sou contra o aborto. Mas será que eu tenho o direito de falar pelas mulheres? Né? O ponto de vista que eu tenho é esse. Eu sou contra o aborto, mas eu não tenho o direito de tirar a liberdade de uma mulher de decidir sobre o próprio corpo. Mas isso precisa ser discutido. E ser discutido de uma forma adulta. Não é ser discutido falando que Deus é contra. Não, gente, isso não é um debate. Isso não é um debate religioso. Ninguém está discutindo fazer aborto dentro de igreja. Ninguém está discutindo uma liberação de drogas e obrigar as pessoas a usarem drogas. Quando fala, por exemplo, a descriminalização da maconha, fala-se sobre atacar o tráfico de drogas. Olha, a partir do momento que descriminalizar, os donos de helicóptero deixam de ter o controle exclusivo e a coisa perde a graça. Acaba o tráfico, matou o tráfico. Tem tráfico de cerveja? Olha, porque muitas famílias no Brasil acabam por causa de cerveja e de cachaça. Você já viu falar em traficante de cerveja e cachaça no morro lá, levando uma cerveja escondido? Não, não. Acabou o traficante. Acabou o traficante. Então, assim, essas coisas precisam ser debatidas. Eu jamais incentivaria alguém a abortar. Eu já até, quando eu comentei sobre abortos aqui, eu comentava, né, que isso, desde que a Jennifer, minha esposa, ficou grávida, eu comentava, olha, eu sou totalmente contra o aborto. Se a Jennifer decidisse abortar, eu obviamente não conseguiria continuar com ela, mas eu não ia proibi-la de abortar, porque o corpo é dela, é ela que estava carregando a criança. Mas eu sou contra, eu não conseguiria viver com ela depois disso, certamente não. Talvez eu ia ficar deprimido, talvez eu chorasse por anos, porque para mim, em especial, a minha filha estava ali desde o momento que ela trouxe o exame e mostrou aquele examezinho lá de farmácia. Para mim, eu já tinha uma filha. Que eu nem sabia que era filha, né? Porque não tinha essa definição. Então eu já comecei a criar expectativa e amor desde aquele momento. Se ela abortasse, ela estaria, no meu ponto de vista, matando a possibilidade de eu ter uma filha. Mas será que eu posso decidir pelo corpo dela? Eu acho que não.
Eu não tenho esse direito de decidir pelo corpo dela. Então, são assuntos que precisam ser debatidos de forma adulta. Quando o Bolsominion vinha me agredir normalmente, me chamando de abortista, eu falava, como que um cara consegue ser tão estúpido e idiota, né? Só porque eu sou a favor de redistribuição de renda, eu sou abortista? Essa coisa de que só porque você é progressista, você tem uma visão econômica que é a visão econômica da esquerda, você tem que ser a favor de todas as políticas da esquerda. Não. Tem coisas que a gente precisa analisar com um pouco mais de raciocínio, que às vezes a gente está rechaçando só porque veio da direita, mas às vezes a coisa precisa ser debatida. Quando um presidente faz uma proposta, ele está pedindo exatamente que a sociedade discuta essa proposta. Por exemplo, redução da maioridade penal é exatamente discutir esse assunto. Então, tem coisas que eu sou totalmente contra, mas eu acho que é preciso respeitar. Por exemplo, eu sou totalmente contra privatizações. O que for para ser privatizado em Minas, eu não vou falar um pio. Eu vou fazer só discussão econômica, igual fiz do horário de verão. Vamos pensar que o Zema vai falar que vai privatizar a CEMIG. Eu vou só fazer uma análise técnica a respeito do assunto. Mas não vou fazer protesto, não vou brigar contra, porque é uma decisão soberana do povo mineiro. É o povo que decidiu isso, né? Então a gente tem que respeitar. Deixa eu agradecer vocês aqui pelo carinho, pela participação. Agradecer a todos que compartilharam e pedir para vocês que, por favor, compartilhem a reprise. Eu volto amanhã, nesse mesmo horário. Amanhã eu já vou conseguir acertar mais ainda as questões aqui do novo estúdio. Então, muito obrigado, pessoal. Fiquem com a reprise.